Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e o vídeo de hoje é a continuação de uma live que aconteceu algumas semanas atrás, tá? E a live anterior ela tem por título Estudando a Bíblia com a Mente e Coração, tá? E hoje é uma live de continuação, né? Essas lives, tanto a anterior como essa, são baseadas num livro de uma autora americana, a Jen Wilkin, e o livro tem por título Mulheres da Palavra, Como Estudar a Bíblia com Nossa Mente e Coração. Eu vou deixar o nome dele na descrição aqui do vídeo depois para vocês verem. E apesar de ser um livro escrito por uma mulher e direcionado a mulheres, eu acho que homens e mulheres vão sim se beneficiar do conteúdo desse livro, assim como eu disse na outra live, tá? Então, assim, relembrando um pouco do que a gente falou, nós falamos que o estudo bíblico, né, ele deve acontecer da mente para o coração, uma vez que nós amamos somente aquilo que nós passamos a conhecer, né? Uma vez que nós entendemos sobre algo, nós passamos a amar aquilo que nós entendemos, né? E falando diretamente agora sobre o estudo bíblico, né, o objetivo dessa live e de falar sobre esse assunto é justamente contribuir e conversar um pouco com vocês, conforme vocês interagem aqui nos comentários, a respeito de como montar ou como fazer um estudo bíblico, né, ou como estudar a Bíblia por conta própria, né? Muitas vezes a gente acha que precisa de recursos mirabolantes e não necessariamente. Claro que recursos podem sim nos ajudar, nós vamos falar um pouco sobre eles no final, mas existem vários aspectos que antes da gente chegar lá, a gente vai conversar um pouco, tá? Então, assim, eu quero lembrar também, eu até anotei aqui para não esquecer, eu falo sobre essa coisa, sobre método de estudo bíblico, sobre como estudar a Bíblia, mas não é porque nós estamos em contato com a Bíblia ou que uma pessoa está em contato com a Bíblia que ela necessariamente desenvolve conhecimento bíblico, né? Então, por isso que a gente precisa entender o que a Bíblia diz, trabalhar para interpretar a Bíblia, para aplicar a Bíblia, né? E fazer tudo isso requer dar um trabalho, que muitas vezes a gente não quer se dar, né? Então, o gastar o tempo na palavra, muitas vezes eu já escutei isso, né? A gente precisa gastar tempo na palavra. E gastar tempo na palavra não é simplesmente ficar lendo a Bíblia sem parar incansavelmente, sem tentar entender, né? Gastar tempo na palavra envolve justamente isso, tentar interpretar, para principalmente a gente aplicar o que a gente interpreta, né? Então, a gente não pode se dar o luxo de supor que nossas boas intenções a respeito da leitura e do estudo bíblico são suficientes, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto aí no quesito compreensão e conhecimento bíblico, tá? Inclusive na live anterior nós falamos um pouco sobre o que é esse conhecimento bíblico, tá? E hoje, né, dando sequência nesse assunto, nós vamos falar sobre os 5 P's do estudo bíblico consistente, que é assim que a autora desse livro chama. E ela chama de 5 P's porque esses 5 P's são propósito, perspectiva, paciência, processo e preces. Preces, na verdade, seria oração, mas como o livro ele é em inglês, né? Então a palavra em inglês para oração é pray. Então eles traduziram como preces só para manter aí o slogan dela de os 5 P's, né? Mas preces basicamente é oração, tá? E nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Vamos ver, eu espero que essa live seja breve, mas é que o assunto é denso, o assunto é interessante e talvez vocês tenham medo, mas vamos ver. Então o primeiro P é o propósito, né? Então, sempre que nós vamos estudar ou aprender alguma coisa, né, isso exige trabalho, né? Isso dá trabalho, geralmente envolve esforço, e a gente se dá o trabalho e se esforça por algo porque nós temos um propósito, né? E quando nós temos bem claro qual é o nosso propósito, isso nos ajuda a perseverar. Por exemplo, para eu ser psicóloga, eu precisei fazer uma graduação de 5 anos, né? No meu caso, eu tive vários problemas, tive que parar no
final do curso não consegui pagar, tive que esperar retomar minha vida financeira para voltar para o curso. Então eu tinha um propósito bem definido a respeito da minha profissão, e isso me fez perseverar, vencer os obstáculos, né, para que eu concluísse o curso, né? Então, a respeito da Bíblia, né, da leitura e do estudo bíblico, nós temos que ter bem claros em mente qual é o nosso propósito, né, que é o nosso relacionamento com Deus. Não é simplesmente conhecimento bíblico, só atividade intelectual. É o nosso relacionamento com aquele que deve ser o centro das nossas vidas. Então, nós precisamos ter em mente qual é o nosso propósito em estudar a Bíblia. E a Bíblia, assim como nós temos um propósito em estudar a Bíblia também tem um propósito, né? Como qualquer outro livro. E quando eu falo assim, como qualquer outro livro, não é menosprezando o valor da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é um livro, né? E todos os livros, eles têm uma história para contar, uma história principal, né? Então, se você pegar qualquer livro, ele vai ter uma introdução, vai ter alguns capítulos de desenvolvimento e vai ter um capítulo de conclusão. E a Bíblia também é da mesma forma, né? Ela tem uma história principal, algo que ela quer contar, e para contar essa história, ela desenvolve essa história em várias histórias menores, que seriam aí os livros e capítulos da Bíblia, né? Essa história principal, ela está dividida em 4 partes: na criação, na queda, na redenção e na restauração. E a Bíblia conta essa história principal, né, de criação, queda, redenção e restauração. Vou estar reconectando, deu uma travada aqui. Mas enfim, a Bíblia, ela conta essa história principal de criação, queda, redenção e restauração por meio de várias histórias menores, né? Então, quando a gente estuda um trecho da Bíblia, a gente não deve estudar só pensando assim, o que essa porção da Bíblia quer nos dizer. Por exemplo, se eu estudo lá Davi e Golias, né? Meu foco em entender esse texto bíblico não deve se manter em o que esse texto quer me dizer, mas sim o que esse texto está me contando sobre a história principal. Onde é que esse texto bíblico se encaixa dentro da criação, queda, redenção e restauração, né? Que, como eu falei, todas as histórias da Bíblia, a gente já falou isso aqui em outras lives, todas as histórias menores, elas estão interligadas para nos contar sobre a história maior. E é esse o nosso propósito com o estudo bíblico, né? Então, assim, estudar a Bíblia com propósito, né, de entender qual é o propósito da Bíblia, significa que a gente vai manter a mensagem fundamental, né, a mensagem principal da Bíblia sempre à vista durante todo o tempo, quer estejamos estudando o Antigo Testamento ou o Novo, né? Por isso que a gente precisa de uma visão panorâmica da Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, né? Porque a Bíblia toda, ela nos fala acerca do reino e do governo de Deus, né? Dentro dessas histórias menores, né? Então, assim, quando a gente não tem clareza a respeito da história principal, talvez a gente vai ter, por exemplo, uma dificuldade de encontrar uma continuidade entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Muito a gente ouve falar, porque o Deus do Antigo Testamento, ele era rígido, né? Ele tinha uma forma assim mais rígida, e o do Novo Testamento é tudo paz e amor, é tudo graça, pode tudo, né? E não é verdade. Tanto que eu quero ler um trecho aqui do livro com vocês para ilustrar um pouco sobre isso que eu tô falando, né? Da história principal e das histórias menores. Vamos lá. Na página 65, a autora fala assim: ela chama essa história maior de metanarrativa, né? Então a Bíblia tem essa metanarrativa da criação, queda, redenção e restauração, né? E essa metanarrativa age conforme a história principal, né, orienta e aborda todas as outras histórias menores. É como se a gente olhasse da janela do avião e olhasse toda a história bíblica, né? Então a história da criação é apresentada em Gênesis 1 e 2, onde Deus cria todas as coisas para a sua glória de uma maneira organizada e cria o homem à sua imagem. A queda, ela é apresentada, né, em Gênesis 3, onde o homem tenta usurpar a autoridade de Deus
e seu relacionamento com Deus é arruinado e todo o cosmos, né, ou seja, todo mundo, não só a humanidade, mas a terra, os animais, todo o cosmos sofre dano. O tema da redenção é apresentado imediatamente em Gênesis 3,15, com a promessa de salvação através da descendência de Eva. E ao final de Gênesis e Êxodo, o plano da redenção toma a forma de um povo escolhido por Deus, que são os descendentes de Abraão, e em seguida a nação de Israel. E o tema da redenção é explorado ao longo do restante do Antigo Testamento de vários ângulos, apontando, enfim, na direção da obra redentora perfeita de Cristo na cruz, que nos é recontada nos evangelhos e explorada nas epístolas, né? Então, o Novo Testamento, ele reforça e expande a nossa compreensão da redenção, garantindo-nos que essa salvação já foi realizada, exortando-nos a buscar santificação e encorajando-nos a ter esperança em uma glorificação futura. E no Apocalipse, nós vemos aí a restauração da ordem do cosmos, onde Deus restabelece a perfeita ordem com a criação dos novos céus e nova terra. Então, saber como um livro da Bíblia, em particular, qualquer livro que seja que você esteja estudando, né? Então, saber como esse livro da Bíblia se relaciona com essa história principal é importante, né? Mas os elementos individuais dos temas, né, da criação, queda, redenção e restauração, também podem ocorrer nas histórias menores de diversas formas. E a nossa tarefa é buscar por esses temas à medida que nós vamos estudando. Então, toda a Bíblia, ela está em volta desses temas da criação, queda, redenção e restauração. Algumas histórias são referentes apenas à criação, apenas à queda, apenas à redenção, e algumas histórias nos falam sobre todos esses aspectos, né? E cabe a nós entender. Ela deixa um exemplo aqui no livro que eu também quero compartilhar para vocês, que é como essa história maior molda o nosso entendimento. Porque entendi que existe várias histórias menores contando uma história maior, mas e daí? Na prática, isso quer dizer o quê? Então, ela dá um exemplo aqui da história de Noé no livro de Gênesis, né? Muitas de nós aprendemos a história de Noé e da arca como um conto heróico de um homem justo que construiu um barco conforme Deus ordenara, preservando a humanidade por meio de sua obediência. Mas observe como a história maior, né, nos pede para lermos em nível mais profundo. À luz da história principal, né, da história maior, a história de Noé é uma história de recriação, ou seja, já encontramos aí um aspecto de criação na história de Noé, na qual Deus faz com que a terra volte ao seu estado original de desordem e em seguida a reorganiza exatamente como ele fez em Gênesis 1. Ele separa as águas da terra seca, restaura a vegetação, repovoa, né, sua nova criação, ordenando mais uma vez que ela seja frutífera e se multiplique, que essa foi a ordem que Deus deu para Noé, quando ele e os filhos dele saíram da arca. Mas a história de Noé também é uma história de redenção, na qual Noé, ele prefigura Cristo, o servo fiel de Deus, que é voluntariamente colocado em uma arca, né, também traduzido como uma urna. Ele é colocado numa arca por Deus e passa pelas águas da destruição e é despertado para uma nova vida. Mas também a história de Noé é uma história de queda, porque quando dá tudo certo, Noé sai da arca, acontece tudo perfeitamente, ele fica bêbado e é encontrado vergonhosamente em sua tenda, recordando-nos que somente um homem é perfeito em retidão e capaz de nos salvar, né? Então, na história de Noé, nós encontramos todos esses aspectos da história maior, né? A história de Noé talvez tenha para nós um significado desconectado do ponto de referência da história principal, né? Às vezes parece que não tem nada a ver com a história principal da Bíblia a respeito da redenção de Cristo, né? Mas quando vinculamos essa história menor à principal, né, a história maior, ela adquire uma profundidade e riqueza, né? Então,
A história de Noé fala como Deus sempre cria, organiza, preserva a vida e sempre provê um libertador, né? Só Deus pode nos salvar. Então a gente precisa ter em mente qual é o propósito da Bíblia, né? E a gente precisa aprender a interligar essas passagens, essas histórias menores, à ampla visão da história principal da Bíblia. E aí, finaliza nessa parte do propósito, a gente entra no segundo P, são 5. A gente está no segundo P, que fala a respeito da perspectiva, né? E a perspectiva é a forma como a gente enxerga o texto, né? É por isso que a gente fala, eu não entendo dessa forma, quando a gente está conversando, discutindo, né? Então a perspectiva tem a ver com como a gente entende. E nós precisamos interpretar a Bíblia da maneira mais correta possível. Então, para começar, a gente precisa ter em mente que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e não em português, né? Então, a gente tem aí essa, não vou dizer barreira, porque essa barreira foi vencida, mas às vezes algumas coisas a gente pode ler e não faz tanto sentido em português, ou a gente não entende tão bem, né? Mas a Bíblia foi escrita em outro idioma. Ah, mas para entender a Bíblia corretamente eu preciso aprender hebraico, grego, aramaico. Não vou dizer que é obrigatório, mas com certeza vai te ajudar muito, né? Não vou dizer que é obrigatório entender, mas vai fazer toda a diferença no seu estudo bíblico. A Bíblia, ela foi escrita na antiguidade. Então, assim, a cultura, os costumes, a economia, toda a questão social. Então existe todo um contexto histórico diferente do nosso hoje. Eu não posso ler a Bíblia com a mente de quem vive em 2023, né? A Bíblia foi escrita em outro tempo, então a gente precisa ter noção. E essas coisas são essenciais, porque se eu não tenho uma compreensão do texto bíblico, né, do que o texto quer me dizer, consequentemente eu vou interpretar errado, né? Então, às vezes a gente lê, eu já vi pessoas, né? Eu não concordo com isso que a Bíblia diz. Mas a pessoa não tem o menor conhecimento do contexto histórico daquela passagem, do autor, de nada. E eu não concordo com a Bíblia. Aliás, eu não conheci ninguém. Assim, não vou dizer que não tem, mas a maioria das pessoas que eu conheço que falam que não concordam com a Bíblia não tem a menor noção do contexto histórico do qual a Bíblia foi escrita. E não só isso. Essa autora, ela dá 5 perguntas arqueológicas, ela chama de perguntas arqueológicas, porque são perguntas que a gente vai escavar, que vai procurar, né, com mais profundidade para entender melhor o texto e vai ajudar, né, na nossa compreensão. A primeira pergunta é: quem escreveu o texto? Ou seja, conhecer o autor nos ajuda a entender um pouco do que ele quer dizer. Conhecer, a gente começa a entender qual é a visão dele de mundo, né? Então, Moisés, né, ele teve uma vivência dele totalmente diferente de Paulo, né? E você conhecer esse contexto, o contexto que Moisés vivia e o contexto que o apóstolo Paulo vivia, são muito diferentes e isso vai facilitar a sua compreensão, né, do texto bíblico. E isso não é só em relação à Bíblia. Em qualquer livro que a gente vai ler. Se eu pego um livro cristão sobre um determinado assunto e eu vejo lá que o autor do livro é um pastor presbiteriano ou é um pastor assembleiano, eles vão ter visões diferentes sobre o mesmo assunto, né? O meu ponto aqui não é dizer quem está errado, que se alguém está errado, não é nada disso. Mas a partir do momento que a gente conhece o autor, a gente consegue entender qual é a mensagem que ele quer passar, né? Então, é importante a gente conhecer quem está escrevendo o texto, mesmo na Bíblia. Quando o texto foi escrito, né? Saber quando o texto foi escrito, a gente tem uma noção de onde esse texto às vezes se encaixa na história principal, né? Por exemplo, os profetas Jeremias, Daniel e Ezequiel teve um período que eles profetizaram ao mesmo tempo. Ou como é que eles chamam? Foram contemporâneos, né? Eles profetizaram ao mesmo tempo. Só que eles estavam em contextos totalmente diferentes, né?
Então, Daniel havia sido levado para o exílio da Babilônia, só que ele estava na corte, estava na corte do rei. Ezequiel também estava na Babilônia, mas ele estava com os outros cativos, outros escravos, estava mais na pobreza, né? E Jeremias, ele ficou em Israel, ele ficou em Judá, sofrendo as consequências da pobreza, do domínio babilônico. A história é muito longa. Mas eles estiveram profetizando no mesmo período, só que em contextos totalmente diferentes, né? Então, isso facilita a nossa compreensão, né? Saber quando o texto foi escrito. É importante a gente saber para quem o texto está sendo escrito, né? Isso também serve para os outros livros, né? É um livro para cristãos, é um livro para não cristãos, é um livro para professores, para acadêmicos, para leigos, né? Isso faz diferença. E o texto bíblico também. A gente precisa ter em mente qual é o público original, né? Moisés escreveu para um povo, Paulo escreveu para outro tipo de pessoa, né? E isso faz toda a diferença na compreensão. Até porque, na prática, existem promessas na Bíblia que foram feitas para Israel e não se aplicam para a igreja hoje, né? Então a gente precisa saber qual é o público original do texto. A quarta pergunta arqueológica é: em qual estilo literário o texto foi escrito, né? Por quê? A Bíblia tem vários estilos literários. Existem narrativas, parábolas, poesias, provérbios, cartas, né? Então existem vários estilos literários e a gente não lê as coisas do mesmo jeito, a gente não interpreta, né? Por exemplo, tem alguns salmos de Davi que ele pede para que Deus extermine os inimigos dele, venha ao socorro dele, extermine o pessoal. E Jesus, no Sermão do Monte, diz que a gente tem que amar, abençoar e orar pelos nossos inimigos, né? A Bíblia entra em contradição? Não. A Bíblia não entra em contradição, mas existem estilos literários que devem ser interpretados de maneiras diferentes, né? E a gente precisa aprender sobre isso. E entender o porquê determinado trecho bíblico, um livro da Bíblia, né, foi escrito, né? Tudo tem um propósito. E a gente entender o propósito daquele livro, daquela passagem bíblica, nos guarda da gente ler a Bíblia achando e aplicar aquilo para o meu propósito, sabe? É muito fácil a gente pegar a Bíblia naquele estilo caixinha de promessa. Eu tô precisando de uma resposta, e abro a Bíblia em qualquer lugar e leio, e aí a palavra vem de encontro ao que eu tô querendo e eu interpreto a Bíblia para o meu objetivo. Tá interpretando errado, vai tomar uma decisão errada, mesmo que esteja escrito na Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para ser lida e interpretada dessa forma, né? Por isso que nós estamos conversando sobre maneiras de estudar a Bíblia nessa página, nessa live, né? Então, entender o motivo, né, o porquê, qual é o propósito do livro, nos ajuda a ter uma melhor compreensão. E isso nos faz caminhar para o terceiro P, que é a paciência. Então, assim, o estudo bíblico, assim como a maioria das coisas que a gente estuda, exige disciplina, né? E para ter disciplina a gente precisa de paciência. O problema é que hoje nós queremos tudo muito rápido, nós queremos uma satisfação imediata, e é por isso que a gente geralmente se entusiasma com as coisas erradas, né? Com coisas que dão resultado rápido. Tudo que dá resultado rápido, ele vai embora rápido. Porém, a santificação, o amadurecimento, o crescimento espiritual são processos que acontecem lentamente. Porque veja bem, hoje eu tenho quase 35 anos. Daqui, sei lá, que 3 semanas, 2, 3 semanas eu faço 35. Eu ouvi conselhos quando eu tinha 15, 20 anos. Ouvi bons conselhos e não coloquei em prática, né? E me ferrei. Por quê? Porque na época eu não via sentido naquilo, eu não tinha maturidade. Então, muitas vezes a gente erra, não é porque a gente não tinha informação, não é porque a gente não sabia. Eu sabia, mas eu achei na minha cabeça que fazer o contrário do que me falaram ia dar certo, baseado em nada, né?
Então, às vezes, algumas questões não são simplesmente você ter o conhecimento, né? O amadurecimento, esse crescimento, né? Essa evolução, essa transformação exige tempo. Algumas coisas só vêm com o tempo. E a gente precisa ter paciência. A Bíblia é um livro grande, é um livro denso. É um livro que provavelmente a gente vai passar a nossa vida toda e não vai saber tudo sobre ela, mas por ser a palavra de Deus, tenha certeza que ela vale a pena o esforço. Ela vale a pena você gastar tempo para aprender, para amar mais a esse Deus tão bom, que decidiu, que escolheu se comunicar e se relacionar conosco, né? Então, vale a pena. E a gente tem que pensar também, se a gente está lidando com alguma passagem bíblica que é muito difícil, é sinal que o nosso entendimento está sendo desafiado, né? A gente quer tudo fácil e com isso a gente não aprende, a gente não desenvolve, inclusive a nossa mente, né? Então, quando o nosso entendimento está sendo desafiado, é porque o aprendizado está ali prestes a acontecer. Então, não desista. Tenha paciência, exerça a paciência, né? O nosso problema é que a gente tem uma aversão assim, a se sentir perdida. A gente gosta de estar no controle. Eu sei onde eu tô, eu sei todas as respostas, eu sei por qual caminho seguir. E muitas vezes no estudo bíblico não é assim que funciona, né? Então, por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que tenhamos em mente qual é o propósito e ter paciência. E uma dica extra, né? É que o estudo bíblico, ele é um investimento com retorno, muitas vezes a longo prazo, tá? E a gente precisa ter paciência com as circunstâncias que a gente vive. Por exemplo, mães de filhos pequenos, mães de bebês, aí até 2 anos. Provavelmente essas mães não vão conseguir um momento de silêncio para colocar uma Bíblia com vários marca-textos, com várias coisas assim, livros e uma vela aromática para, sei lá, melhorar o ambiente. Não vai conseguir sentar e fazer um estudo bíblico, estudar por 3 horas direto, né? Mas essa mãe, ela pode ouvir a Bíblia enquanto amamenta. Ela ler um livro, um capítulo por dia, se é o que ela consegue fazer. Pega um plano, tem planos de leitura no aplicativo da Bíblia, que é o Novo Testamento em 1 ano, com 1 capítulo por dia. Se é isso que você consegue fazer, faça isso. Então não se cobre de, eu tenho que, né, fazer coisas mirabolantes. A gente precisa respeitar o momento que a gente está vivendo. Hoje que meus filhos estão maiores, eu consigo estudar e me aprofundar um pouco mais em algumas coisas, né? Mas ainda assim, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, né? Então, o importante é ter paciência e não desistir. E com isso, a gente vai para o nosso 4P, que é o processo, que basicamente é um processo de interpretação. E esse processo envolve 3 aspectos, que é compreensão, que é o que o texto diz, interpretação, o que o texto significa, e aplicação, como esse texto pode me transformar, né? Ou como eu posso colocar isso em prática. Então, falando da compreensão, o que o texto diz. A compreensão envolve observação. Então, de início, você vai pegar o texto bíblico que você está estudando, vai ler em várias traduções diferentes. Isso ajuda. No aplicativo da Bíblia, você pode ouvir, inclusive, em várias traduções diferentes, para você se dar conta assim do contexto, qual é a mensagem, né, do livro. Observar atributos de Deus, né? O Salmo 139, por exemplo, fala muito da onisciência de Deus, de como Ele sabe das coisas que já aconteceram, das que vão acontecer, que todos os nossos dias já foram escritos. É um salmo que reforça bastante esse atributo de Deus, por exemplo. A gente pode observar argumentos em série. Por exemplo, o Sermão do Monte, né? Fala, bem-aventurados que choram, os puros, os mansos, várias bem-aventuranças, né? Então, são argumentos em série para justificar alguma coisa que vocês vão estudar para descobrir, né? Outras coisas que a gente pode... eu tô falando só de observação, só de olhar, assim, pro texto, sem interpretar nada, né? A gente pode observar palavras, frases ou ideias, tanto repetidas, né,
ou palavras, frases e ideias opostas, né? Por exemplo, o Salmo 1 é um salmo que apresenta um paralelismo oposto, né? Acho que é antitético, não lembro como que fala. Mas apresenta essas ideias opostas, por exemplo. Né? Ele fala apresenta argumentos ali em série, né? De não andar, não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores. Então ele vai pondo argumentos ali. E depois ele traz as ideias opostas, porque o justo é como ribeiro de águas, mas o ímpio perecerá. Então ele está sempre falando justo do ímpio, então são ideias opostas. Isso quer dizer alguma coisa, né? Então são aspectos do texto bíblico que você pode fazer marcação, e isso te ajuda a compreender o que o texto está querendo dizer. Você pode marcar pessoas ou personagens, né? Como algumas pessoas chamam, para identificar quem são as pessoas, sobre quem essa história lugares, né? É porque ele atravessou o rio e foi na montanha e não sei o que. Tudo isso ajuda a gente a compreender o texto, inclusive a geografia também, né? E um ponto importante, gente, a gente marcar, mas não só marcar por marcar, mas marcar palavras e ideias confusas. Muitas vezes o que nos falta é compreender o significado de certas palavras em português, né? Dependendo da tradução da Bíblia que você usa, tipo Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Revista e Atualizada, elas têm um palavreado assim mais antigo, né? Com termos que nem todos os jovens conhecem. E muitas vezes o texto bíblico acaba sendo difícil. Por isso que eu recomendo ler outras traduções da Bíblia, né? Inclusive traduções contemporâneas que podem ajudar, mas principalmente procurar as palavras que você não entende em um dicionário. Hoje a gente nem precisa do dicionário físico, a gente tem o Google aí para nos dar o significado das coisas, né? Então, assim, quanto melhor a gente compreende, né? Quanto uma compreensão adequada do texto bíblico, é justamente o que possibilita que a gente interprete e aplique de maneira correta, né? Porque tem uma passagem eu acho que é no Sermão do Monte, mas enfim, Novo Testamento, que Jesus fala, né? Se o seu olho direito fizer o olho esquerdo pecar, ou se a sua mão direita fizer a sua mão esquerda pecar, corta. Não é uma passagem literal, né? Eu já vi em alguns livros contando a história da igreja que teve gente que se mutilou por conta dessa passagem, né? Então, por isso que a gente também não pode pegar a passagem isolada, por isso que a gente precisa do contexto, para a gente entender qual é a mensagem do texto bíblico, né? O segundo aspecto aí do processo, né, passando essa parte de observar o que o texto diz, aí sim a gente vai para a interpretação, né? O que o texto significa, né? Entender a questão da estrutura, se é a linguagem do texto, né? Se é uma poesia, uma parábola, narrativa, né? E a partir daí a gente vai entrando nos detalhes. Outra coisa que nos ajuda a interpretar, né, a entender o que o texto significa, são as referências cruzadas. Geralmente nas Bíblias de estudo tem essas referências cruzadas, às vezes fica na coluna do meio, com várias referências bíblicas, né, vários endereços bíblicos aí. Então existem vários, aquela famosa frase a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então as referências cruzadas, elas identificam ideias em comum entre as diferentes partes da Bíblia, né? Ou temas semelhantes, ou palavras semelhantes, acontecimentos, ou pessoas relacionadas, né? Então, por exemplo, o livro de Mateus, quando a gente entende o contexto, que foi um livro escrito para judeus, né? Falando do Messias para judeus, o livro de Mateus, ele tem muitas referências ao Antigo Testamento, porque os profetas falaram sobre Jesus. Então, no livro de Mateus tem muitas referências cruzadas do Antigo Testamento e dos profetas de maneira geral. Então, quando você tem essa visão, né, toda da Bíblia, da história maior, quando você lê um livro profético, que geralmente são dos mais difíceis de interpretar, você já tem uma noção do que aquilo está querendo dizer, do que aquela passagem está querendo dizer, porque você já leu lá em Mateus, que tem a referência cruzada lá que vai te ajudar a interpretar. Outra coisa que ajuda na interpretação é você mesmo parafrasear, né?
com o objetivo de explicar com as suas próprias palavras o que você entendeu do texto, né? Não é com o objetivo de criar uma coisa nova, não é nada disso. É o deixa eu ver se eu entendi. E aí você explica com as suas próprias palavras, né? E conversar com outras pessoas sobre isso. Às vezes a gente perde tanto tempo fazendo fofoca, falando mal dos outros, reclamando da vida e perdendo tempo com tanta negatividade muitas vezes, e a gente pode conversar sobre passagens bíblicas, né? Podemos conversar com os nossos pastores, professores da escola dominical, os líderes da igreja, os irmãos, mas a gente pode conversar na nossa casa com os esposos, as esposas, os filhos, né? Às vezes na mesa de jantar tá meio sem assunto, ao invés de ficar falando das tragédias que passam nos jornais, eu li uma passagem bíblica e fiquei na dúvida com o significado. E aí vocês vão discutindo em família. Tenho certeza que vai trazer muita edificação para a família de vocês. E aí a gente entra no terceiro aspecto aí do processo, que é a aplicação, que é como o texto que eu estou lendo pode me transformar, né? E como que eu sou transformada pela palavra? A partir do momento que eu entendo o que essa passagem me ensina sobre Deus, né? Quando eu vejo uma passagem onde fala que Deus é bom, Deus é misericordioso, que Deus perdoa, isso me faz refletir. Será que eu estou sendo boa? O quanto eu estou perdoando, né? O quanto eu estou agindo com misericórdia para os meus irmãos, né? Para os meus familiares, para as pessoas ao meu redor, né? Então, a partir do momento que eu tenho um conhecimento de Deus, né? A partir daquele texto bíblico, né? Eu consigo aplicar aquilo da minha vida, para que me desafie a ser diferente, porque o objetivo é justamente ser diferente, né? Não é ser como Deus no sentido de ter os atributos de Deus, porque isso a gente não vai ter. Mas isso com certeza vai nos impactar. A partir do momento que eu tenho uma compreensão do quanto Deus me ama, do quanto Deus cuida de mim, eu vou querer levar essa mensagem para outras pessoas, eu vou querer amar e demonstrar esse amor para outras pessoas, né? Eu vou amar ainda mais esse Deus, né? Cumprindo o primeiro maior mandamento, isso vai refletir no segundo maior mandamento de amar as pessoas ao nosso redor. E aí a gente entra então no último P, e é o mais importante, né? No próprio livro ela fala que é o P mais importante, apesar de estar por último, né? Que são as preces, ou, no caso, a oração. E a oração, ela é o ponto mais importante, ela é o passo mais importante de todos esses 5 P's, né? Pois é por meio da oração que a gente pede, que a gente implora ao Espírito Santo para que nos ilumine, né? Para que o nosso tempo de estudo não seja só uma mera atividade intelectual, estou adquirindo conhecimento, mas através da oração é que nós podemos ter comunhão com Deus, né? Que nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. E a partir da oração, a oração que transforma o nosso estudo, né? Ele muda o nosso estudo de busca por conhecimento em uma busca pelo próprio Deus, né? A partir da oração a gente pode pedir para Deus esse anseio pela sua presença, pela sua palavra, porque é muito fácil a gente cantar na igreja, a gente falar numa live, né? Que Deus deve ser o centro da nossa vida, e Ele deve, mas nem sempre Ele é. Aliás, quase nunca é. A gente sempre se coloca no centro da nossa vida. Então a oração é uma forma da gente repensar sobre isso, né? Repensar quem é o centro da nossa vida e pedir para que Deus nos ajude, sem hipocrisia. Deus, me ajude a te colocar no centro da minha vida. Me dê um anseio pela tua presença, não anseio pelo final de semana, anseio pela diversão, anseio pelo lazer. Nós podemos fazer tudo isso, claro que nós podemos, mas que nós tenhamos um anseio maior por conhecer a Deus, por nos relacionar com Ele, né? Por conhecer a Ele, não pelo mero conhecimento, mas porque Ele é bom, né? Porque Ele nos salvou, até como gratidão por todos os benefícios que Ele tem feito por nós, né? Então, assim, aprender a Bíblia, ou estudar a Bíblia, não é algo que acontece somente pelo esforço humano. Eu trouxe aqui algumas informações, algumas sugestões que estão ao nosso alcance, né? Para melhorar a nossa compreensão bíblica e, consequentemente, a nossa vida cristã de maneira geral. Mas a gente não pode esquecer
que sem o Espírito Santo, nada disso, nada do que a gente conversou vai adiantar, vai trazer de fato um conhecimento bíblico, né? Então, assim como todos os aspectos da nossa santificação, isso tudo é resultado de obra do Espírito Santo, né? E eu só vou conseguir perseverar no estudo bíblico através do Espírito Santo. Então, convide o Espírito Santo, ore fervorosamente para que ele venha participar do seu estudo. Ora antes, ora durante e ora depois do estudo bíblico, tá bom? Então, para dar uma relembrada, uma resumida de tudo que a gente conversou, nós falamos dos 5 P's do estudo bíblico, que são ferramentas, né, para ajudar vocês a desenvolverem conhecimento bíblico e crescer no seu amor por Deus, né, no Deus que a Bíblia proclama. Então, nós falamos sobre o propósito, né, estudar com propósito, que é compreender onde o texto se encaixa na história principal da criação, que é da redenção e consumação. Estudar com perspectiva, que envolve compreender a arqueologia do texto, né, com as perguntas arqueológicas, seu contexto histórico-cultural. Estudar com paciência, né, que envolve não se apressar e estabelecer expectativas realistas para o ritmo de estudo que você pretende, né. Estudar com processo, que é ler metodicamente, né, para produzir uma compreensão, interpretação e aplicação adequada do texto. E as preces, né, que são as orações, que é pedir ao Pai, ao nosso Pai Celestial, que nos ajude antes, durante e depois do seu estudo, tá? Esses P's não são checklists para você fazer metodicamente, eu preciso estudar a Bíblia desse jeito, não. São sugestões que vão com certeza ajudar vocês na compreensão aí do texto bíblico, tá? De pegar um texto bíblico, estudar, compreender e aplicar o que a gente está lendo, tá? E por último, eu quero deixar aqui algumas sugestões de recursos que podem facilitar o estudo bíblico de vocês. Por exemplo, uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo geralmente ela é mais grossa porque ela tem o texto bíblico e às vezes metade da página é de estudo, né? De informações, interpretação a respeito do texto bíblico. Em quase todas as Bíblias, não vou dizer todas porque eu não tive acesso a todas, né? Mas eu creio que em quase todas as Bíblias de estudo a gente consegue responder as perguntas arqueológicas, né? Que é do ponto da perspectiva lá. Quem escreveu o texto, quando foi escrito, por quem foi escrito, estilo literário e o porquê foi escrito, né? Então as Bíblias de estudo elas vêm com bastante referência cruzada, que vai ajudar você também a achar outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto. Existem comentários bíblicos, existem comentários bem grandes, assim, que são comentários da Bíblia toda. E existem comentários que são específicos de livros específicos. Comentário de Gálatas, comentário de Gênesis, comentário de Romanos. E os comentários bíblicos também respondem todas essas perguntas arqueológicas, dá todo o contexto histórico, traz explicação a respeito dos termos, em português, no hebraico, no grego, dependendo de qual livro da Bíblia você está lendo. Então facilita bastante no estudo. Um atlas bíblico, né, para quem gosta de geografia, entender aí onde as coisas estão acontecendo. Inclusive, foi a partir de um atlas bíblico que eu consegui algumas informações aqui de locais históricos na Bíblia, né, e dos seus significados. Por exemplo, eu até marquei aqui em Gênesis, no final de Gênesis, capítulo 13, que a minha Bíblia tem alguns espaços aqui para anotação, vai aparecer ao contrário para vocês, mas enfim. E eu anotei aqui, e em Gênesis capítulo 13, versículo 18, né, do 14 ao 18, o título é A Promessa de Deus a Abraão. E no versículo 18 está escrito assim: Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, Hebrom é uma cidade bem importante, né? Porque é onde aqui Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor, né? Onde Deus reafirmou a promessa de que Canaã, a terra de Canaã ia ser dele, da família dele, da descendência dele e tudo mais. Hebrom foi onde ele, né, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia foram sepultados, né? Foram sepultados.
Hebron foi uma herança que foi dada a Caleb, que foi um dos poucos que saíram do Egito, foi um dos poucos, um dos dois, né, que saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida. Hebron é onde Davi foi ungido rei de Judá. Então, quando a gente tem essas noções assim do lugar, faz uma marcação, estuda sobre aquele lugar, sobre a geografia, isso facilita bastante também o nosso conhecimento bíblico, né? A nossa compreensão do texto e qual a importância também daquele lugar. Então o Atlas ajuda bastante. Eu tenho um e recomendo para vocês. E por último vou deixar uma sugestão aqui de um livro de teologia sistemática. A teologia sistemática seria tipo uma Bíblia, só que dividida por doutrinas. Não vem escrito como a Bíblia normal, então ela vem assim: doutrina da criação, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina... Tem várias doutrinas, doutrina do Espírito Santo, doutrina cristológica, né, de Cristo. Cristo foi homem, Cristo foi Deus, 100% homem, 100% Deus. Como entender isso? E ele traz as passagens bíblicas e explica as passagens bíblicas a respeito dessas doutrinas. Então isso facilita bastante também o nosso conhecimento. Então, assim, não precisa de coisas mirabolantes. E até isso, você precisa comprar uma Bíblia de estudo, precisa comprar um comentário, precisa comprar um Atlas. Quem tiver condição e interesse, com certeza vai facilitar. Mas todas essas informações hoje a gente consegue achar na internet também. Então a internet tem os seus males, mas tem também muita coisa boa que pode facilitar o nosso estudo bíblico. Certo, gente? É isso. Espero que tenha ajudado vocês aí a pensar em como estudar a Bíblia de uma maneira mais eficaz. E se vocês tiverem outras sugestões, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui, que chegaram até o final. E eu vejo vocês nas próximas lives.